Então, as pessoas ouviram falando de transmissão oral e elas me perguntaram o que é isso, né? Se é quando o professor explica o que é o Dharma. Não, não é. E o que eu posso falar sobre isso? Então, eu vou explicar um pouco como se estuda o Dharma, na verdade, formalmente, né? Então, o Dharma, como talvez né, se faz na filosofia também, em alguns casos, para ler certos textos muito complicados é preciso ler muitas vezes e aprender a ler devagar, né? Porque a gente lê rápido demais. Então, assim, num aspecto puramente mundano e não dentro do budismo, a gente tem uma tendência a ler muito rápido e muitas coisas, e isso não é hábil para aprender o Dharma. Para aprender o Dharma, ou coisas complicadas como filosofia, a pessoa precisa aprender a ler mais devagar e ler várias vezes. Precisa aprender a ler de um jeito mais obsessivo, né? Acho que a palavra ruim é obsessivo, mas um pouco o que é mesmo, assim, né? É obsessivo. Poderia ser ler rápido, ser obsessivo também, né? Mas mais detalhado, mais cuidadoso, né? Ler de forma mais cuidadosa é a melhor palavra, talvez. Então esse é um aspecto que todo mundo pode fazer, certo? Tá, todo mundo tem um livro do Dharma, pode tomar cuidado com... outra coisa que uma pessoa está comentando rabiscar no livro de Dharma. Não é adequado escrever nem mesmo a lápis no livro de Dharma. Se a pessoa quiser, ela pode usar post-it. Então o melhor é usar post-it. Claro, se a pessoa não tem refúgio, ela não precisa se preocupar com isso, porque não chega a ser um desrespeito da parte de uma pessoa que não tem refúgio, né? Eu acho. Mas da parte de uma pessoa que tem refúgio, ela deve tratar os livros com muito cuidado, assim, e deve, por exemplo, botar os livros do Dharma acima dos outros livros, tem uma posição na estante, né? Tem que saber até, de acordo com os ensinamentos, mais ou menos onde é que vai, o que vai em cima do que. É desrespeitoso botar certo. É uma complicação arrumar livro do Dharma na estante, assim, achar estante alta para livro do Dharma também. Eles com certeza não devem ficar, a pessoa está de pé, eles não devem ficar abaixo da linha da cintura. Então, abaixo da linha da cintura, se você tem estantes, eu tenho estantes aqui, é só livros mundanos, assim, né? E esse treinamento da mente de respeitar o suporte do Dharma, que é o livro, isso daí ajuda a pessoa a compreender o Dharma. A pessoa pode não entender, mas isso faz parte do... O nome do canal é Tendril, né? Então isso gera um tendril auspicioso com relação à leitura, com relação ao aprendizado do Dharma. Isso é um treinamento da mente, isso não é uma coisa arbitrária e supersticiosa. Isso é uma coisa deliberadamente sabida, feita com o objetivo de transformar hábitos da mente, com o objetivo de mudar a psicologia da pessoa para a pessoa se tornar mais aberta ao Dharma. Então tem esses aspectos, né? Ela não deve deixar livro em lugar sujo, lugar baixo, nem mesmo livro mundano se deve botar no chão, porque se tem entendimento de que a palavra escrita, o alfabeto ele serve para escrever o Dharma, serve para expressar o Dharma. Então o alfabeto é sagrado também. Então, qualquer coisa, até lista telefônica, nem se sabe mais o que é lista telefônica, né? Mas qualquer livro, besta, ou jornal, mesmo ele não se deve deixar, se deve respeitar, não se deve botar no chão. E daí tem toda uma discussão sobre lixo, né? E reciclagem. Então, porque, digamos, um livro do Dharma pode se tornar papel higiênico se for reciclado. Muitas pessoas que trabalham com o Dharma, os asiáticos principalmente, eles têm muito problema com isso. Eles não querem reciclar livros, principalmente se o resultado da reciclagem vai ser livros do Dharma, né? Se o resultado da reciclagem vai ser... Eles não sabem para que vai ser usado. Então seria considerado muito desrespeitoso fazer esse processo de transformar um livro do Dharma em papel higiênico, né? Então, mas eu diria que isso não descarta totalmente o processo de reciclagem. A pessoa pode reciclar o livro do Dharma para produzir, né, um papel nobre, né? Então aí não seria um papel nobre para escrita e assim por diante, não seria tanto problema. Mas se a pessoa, né, para tomar cuidado, assim, se a pessoa precisa se descartar de algum livro do Dharma, o adequado, não vai dar para outra pessoa, é queimar, né? Então queimar é considerado respeitoso, assim. E com relação ao, né, o alfabeto é sagrado também, mas com relação ao alfabeto não
precisa ter tanta preocupação assim. Eu acho que a gente pode usar o treinamento da mente de uma forma mais flexível, né? Mas eu acho que é interessante ter essa ideia de que a gente está respeitando o livro do Dharma ao ponto de não querer que ele vire papel higiênico. Eu acho que tem uma... É benéfico pensar assim. Se preocupar com isso, com certeza é benéfico. Nem que, né, por acaso a pessoa acabe achando que reciclar é o mais correto. Se a pessoa para pensar e pensa, puxa, mas é o Dharma, o suporte do Dharma, o livro do Dharma, né? O que se fazia também antigamente era colocava em cavernas, por isso que a gente acha muito manuscrito ainda antigo, porque quando o texto já estava quase inutilizável para uma pessoa pegar, porque estava muito quebrado, muito sujo, o papel, eles faziam uma cópia, né, nova, para usar no mosteiro, para as pessoas usarem, e os livros que estavam em situação muito ruim, eles botavam dentro de estupas, né, como relíquias sagradas, ou colocavam numa caverna e fechavam. E agora eles acham assim, relíquias arqueológicas enormes, porque tinha essa preocupação de guardar, né, o Dharma para as gerações futuras, e realmente se encontra o Dharma hoje em dia por esse motivo, assim. Então, né, eu acho que eu me distraí um pouco do assunto, mas eu acho que esse é um aspecto importante do tratamento de livro do Dharma, né? Aí o que é a transmissão oral? A transmissão oral é a leitura do texto na língua original ou na tradução, a leitura do texto inteira, de cabo a rabo, por um professor que recebeu essa leitura de outro professor. Qualquer um que recebeu a transmissão oral pode conceder a transmissão oral. Porém, normalmente você pede a transmissão oral para quem? Para um lama elevado, para um grande lama, talvez mais velho também, porque ele recebeu a transmissão de uma pessoa na linhagem muito grande, também de uma pessoa grande na linhagem, muito tempo atrás. Então, quanto mais próximo da fonte do texto, da pessoa que escreveu o texto, e registrou e falou e deu o ensinamento, mais forte a bênção da transmissão oral, né? Então, a gente procura sempre a pessoa que recebeu a transmissão oral da fonte mais próxima da fonte do ensinamento, né? Então, a gente procura professores que tenham qualificações dentro daquela linhagem, com aqueles textos e tal, e pede para eles a transmissão oral do texto, né? E algumas vezes pode ser uma transmissão muito longa, e normalmente a gente patrocina o professor para fazer isso, e é extremamente... isso é uma coisa que as pessoas também não sabem, a gente requisita ensinamentos. Aqui no Ocidente, a pessoa ela olha, né, no website, tem um retiro, eu vou no retiro, paga, vai no retiro e tal, tudo bem. Mas o ideal é quando você vai num retiro, você pede ensinamentos. Talvez o professor não tenha tempo para conceder ali, naquele momento, aquele ensinamento, mas ele, né, você pode repetir o pedido, é importante, faz parte faz parte da prática, faz parte do mérito, gerar mérito pedindo ensinamentos. Então é um costume que a gente não tem, mas que deveria ter. Acontece até formalmente nas sanghas assim, que são um pouco mais cuidadosas com o que precisa ser feito, é que antes do ensinamento eles fazem uma oferenda de mandala e eles fazem uma requisição formal, como se aquilo fosse sido requisitado, né? E talvez tenha sido requisitado por algum lama ou por alguma pessoa, né? E daí por isso que nós estamos recebendo, porque alguém requisitou, né? Mas não foi nós. Nós estamos lá porque nós estamos aproveitando o pedido que foi feito, né? E então, mas mesmo isso, esse pedido foi feito antes, né? Então eles, na hora do ensinamento, eles fazem uma formalidade, mesmo um ensinamento assim de meia hora, mesmo um ensinamento não planejado, a gente faz a oferenda de mandala, que tem essa forma aqui, esse mudra que representa. Algumas vezes faz uma mandala mesmo. A pessoa ouve a palavra mandala, mas não sabe o que é mandala no budismo, né? Mas tem alguns sentidos da palavra mandala no budismo, e um deles é essa... não dá para dizer panela, mas é um artefato de metal que tem vários aros que a pessoa enche de substâncias, de grãos e de pedras preciosas e de tudo, e daí oferece para o professor, assim. E também faz uma oferenda no início e recita um pedido formal pelos ensinamentos. Então, informalmente também, você chega para o professor e diz: eu gostaria tanto de estudar tal texto, de conhecer tal coisa, preciso da transmissão oral, gostaria de explicações. A transmissão oral é uma coisa, as explicações são outra coisa, né? São 3 elementos do budismo tibetano com relação
a práticas tântricas principalmente, é a iniciação, né? O Wang, o Lung, essa palavra Lung, prana, né? É a transmissão oral, né? A transmissão do vento, né? O Lung e o Tri, que é a explicação. Então, quando a pessoa recebe uma prática vajrayana, normalmente ela precisa da iniciação, não todo o ensinamento, porque tem ensinamentos que não tem iniciação, né? Mas se for uma sadhana, uma prática, ela tem iniciação, tem o Lung do texto, ou o professor faz a prática junto com a gente, e depois tem o Tri, que é a explicação passo a passo da prática. Então, essas 3 etapas, elas são necessárias e é preciso requisitar elas, vez após vez, com relação às práticas que tu quer fazer e tal, que tu sente conexão. Essa coisa do aspecto do Lung, né, da transmissão oral, quando eu recebi várias transmissões orais em tibetano, eu não entendo tibetano, para mim eu só fico fazendo a minha prática ali, tentando não dormir, né, porque é longo a coisa normalmente. Mas quando eu recebi em inglês, é muito interessante, porque embora seja bem rápido a leitura, você pega várias coisas e ideias, assim, você vê aquilo sendo expressado pelo professor, né? Então dá para entender qual é a ideia que está por trás de uma pessoa que entende tibetano ouvindo a transmissão oral também. Passa mesmo a energia, é como se fosse teatro. Então aqui, ó, se entende que o texto sem essa animação, né, esse vento, esse movimento do professor, o texto está morto. Então o texto precisa ser transformado em uma coisa viva pela transmissão do vento do professor para você, do Lung do professor da transmissão oral, para daí você poder estudar e ler esse texto. Então você recebe a transmissão oral, aí você pode ler o texto. Aí, normalmente, também você não vai ler o texto sem receber a explicação, o Tri. O Tri pode ser bem longo, dependendo do texto, ou dependendo de quanto detalhado o professor quer explicar. Um texto de 150 versos, como Bhattacharyavatara, dá para levar 6 meses, dá para levar 3 meses, o dia inteiro explicando. Então, algumas vezes os lamas eles passam 3 ou 4 dias no título. Então, esse é o jeito formal de estudar os textos, né, do budismo. E hoje em dia se encontra áudio MP3 assim, de ensinamentos longos, então a pessoa vai lá e vai ouvindo. Assim. É importante também, parte do treinamento da mente, não ouvir ou não ver no YouTube ou em transmissões ao vivo, transmissões gravadas, ou ouvir ou ler. Não fazer isso, quer dizer, ler, se a pessoa precisa ler deitada, tudo bem, mas o ideal para estudar o Dharma é estudar também na postura de meditação e intercalar com contemplações, né? Então, claro, a pessoa pode, por exemplo, ela pegou um livro que é um livro que não é um livro, é um livro mais moderno, um lama apresentando Dharma, ela lê deitada, tudo bem. Se ela vai ler de novo, o livro dela aproveita para fazer contemplação. Então, ela lê sentada e ela vai fazendo, intercalando, né, parágrafos com silêncio, pensando naquele assunto, assim. Então, esse é um processo também ensinado quando você vai em retiro, é ensinado a fazer contemplação. Tem um processo de como é que você usa o seu tempo quando você está parado, com a coluna ereta, pensando. As pessoas pensam que meditar é só não pensar, bom, isso é um outro problema que a gente pode falar outra vez. Mas então, se faz isso assim, com temas específicos e com um livro, você faz isso. E particularmente se o livro é um livro, um texto raiz, um sutra, assim por diante, aí não é nem mesmo adequado ler deitado, vamos dizer assim. É melhor sempre ler ele na posição de meditação, sempre ler ele com posição de respeito, não é largado que nem um saco de batata, né? A pessoa se coloca, daí ela vai ler. Isso faz parte do treinamento da mente para tornar esses ensinamentos algo que vai fazer sentido para a pessoa, né? Então, eu vou fazer outro vídeo mais adiante sobre os 3 defeitos do pote, que também são ensinamentos tradicionais que tem sobre como ouvir ensinamentos, né? E isso é importante quando a pessoa vai num centro de Dharma e vai ouvir ensinamentos. E também é importante porque, por exemplo, esse aspecto que eu estava comentando das pessoas comparando, isso tem um pouco a ver com o pote envenenado. Então eu vou falar um pouco do pote envenenado, o pote que tá sujo, né? Então a pessoa coloca ali tá sujo de Spinoza, né? Não que o Spinoza seja sujeira ou tenha algum problema com o Spinoza, mas a pessoa está tentando entender o Dharma, que é o leite, né? Então a pessoa está com a tigela suja do feijão do Spinoza, não tem problema nenhum no feijão, o feijão é gostoso, mas daí ela quer o leite do Dharma, né?
Então ela não lava a tigela, assim, ela vai lá e põe o leite do Dharma em cima do feijão do Spinoza. Aí não é nem feijão nem Dharma mais, nem feijão nem leite mais. Então tem esse aspecto assim que é importante dos três. Bom, depois eu vou falar disso. Então pelo momento a gente fica com essa ideia de que é bom pedir essas... é importante requisitar ensinamentos, é importante requisitar transmissão oral, é importante estudar os ensinamentos e manter todas as práticas ligadas a estudar os ensinamentos e ouvir os ensinamentos como treinamento da mente para aumentar a receptividade e o entendimento dos ensinamentos do Dharma. Então isso aí acho que essa é a mensagem desse vídeo. Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganirawe Korajin Kasum Banani Wamalu Jungwene Cherezi Wante Jinjaso Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Chebene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jondo Tode Rumpuni Jokizazu Datu Tenjo Chi Chime Kunye Pema Samba Osa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Chuki Trupiko Kusese Shin Sinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Trupantenor Buyen Neko Pomulura Sane Lundu Tileta Tu Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Je Peme Dan Laji Kusesu Wan Pema Chochi Drama Rizo Jindoni Peme Lonche Truju Chi Pende Jungwane Jumbo Dempa Yori Nepa Dan Demba Zimbe Jebonan Kusenja Sentenjo Chi Du Sun Sanje Guru Rinpo Shengon Du Kunda Tiwa Chumbo Jaba Che Kusatu Tu Tapa Sa So Adev So Shin Jelap Tu So Shina Sangwe Baje Jua Dan Zambalon Jiru Pajen De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Hon Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Chapa Pedro Jusho Sunangwa Damira Do Sungele Show